Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Os becos escuros da cidade ecoavam com o tilintar de garrafas quebradas e gritos abafados. Marcos, um homem de olhar calmo, mas profundo, avançava lentamente, observando as sombras que se moviam ao seu redor. Alguns criminosos confiantes da vizinhança o cercavam. Ei, velho, você acha que pode simplesmente entrar aqui? Zombou um deles, brandindo uma faca enferrujada. Dê-nos sua carteira e talvez a gente deixe você ir sem quebrar o pescoço. Marcos sorriu, um sorriso pequeno, mas gélido. Ele não precisava de ameaças. Seu passado seria suficiente para intimidá-lo. Mas os homens, cegos pela arrogância e pela ignorância, não sabiam disso. Eles o pressionaram, zombando de sua estatura envelhecida e aparência cansada. Quando um deles ergueu o punho para atacá-lo, Marcos se moveu com uma fluidez extraordinária. Num piscar de olhos, desarmou o agressor, derrubando-o no chão com precisão cirúrgica. Seus movimentos eram rápidos, silenciosos e letais, uma mistura de técnicas de combate que nenhum deles jamais vira. Os outros criminosos recuaram horrorizados enquanto Marcos os encarava. Vocês estão brincando com fantasmas que não entendem, sussurrou ele, cada palavra carregada de um aviso. Em segundos, os três homens estavam incapacitados, esparramados no chão, inconscientes, mas ilesos. Marcos se endireitou, ajeitou o paletó e retomou a marcha como se nada tivesse acontecido, deixando para trás os homens atordoados, incapazes de compreender como haviam sido vencidos sem aparente resistência. Ninguém naqueles becos sabia que aquele homem, outrora temido por outro nome, fora um assassino implacável, um mestre da morte. E aqueles que o humilharam, aprenderam tarde demais que alguns passados nunca morrem. A noite já havia caído há muito tempo nas ruas dilapidadas de Ravenswood. Marcos caminhava lenta, mas firmemente, respirando com regularidade, com as mãos nos bolsos da velha jaqueta de couro. Seus olhos, embora cansados, perscrutavam cada canto escuro com uma atenção predatória. Alguns jovens criminosos da vizinhança, conhecidos por sua arrogância e pequenos negócios, o avistaram. Eles riram entre si, confiantes de que conseguiriam intimidar um velho solitário. Ei, vovô! Gritou um deles, um homenzinho nervoso de cabelos castanhos chamado Rick. Dê-nos sua carteira e seremos gentis com você. Marcos não respondeu. Apenas diminuiu o passo, oferecendo-lhes um sorriso fraco que parecia amigável, mas carregava a frieza do aço. Os jovens se aproximaram, rindo e cutucando de leve, como um cachorro de rua. Rick se inclinou em sua direção, arrogante. O quê? Você está com medo, não é? Você é patético. Naquele momento Marcos sentiu uma estranha familiaridade em seus gestos, insolência, provocação. Exatamente o tipo de situação que ele enfrentará milhares de vezes, mas sob outro nome, em outra época. Seu passado como assassino mortal e silencioso estremecia sob sua pele. Quando um dos homens ergueu o punho para atacá-lo, Marcos reagiu instintivamente. Seus movimentos eram fluidos, precisos e de uma velocidade incomparável. Num instante Rick se viu no chão, desarmado e atordoado, enquanto seus cúmplices recuavam, aterrorizados pela eficiência e violência contida do gesto do velho. Marcos se endireitou calmo, seu olhar gelado. Alguns fantasmas nunca dormem. Os jovens ficaram paralisados, incapazes de compreender o que acabará de acontecer. A humilhação que pensavam estar infligindo àquele velho homem acabará de se voltar contra eles, da forma mais brutal e silenciosa possível. Marcos continuou seu caminho, deixando para trás medo, silêncio e um aviso silencioso. Nunca subestime um passado que matou para sobreviver. Na manhã seguinte, Ravenswood parecia comum. Transeuntes circulavam pelas ruas, alheios aos acontecimentos da noite anterior. Mas para Marcos, a cidade nunca foi verdadeiramente normal. Cada som, cada movimento nas sombras, o lembrava dos anos em que fora conhecido por outro nome, um nome que ninguém mais pronunciava. Em um pequeno apartamento no centro da cidade, Marcos ligou o computador e navegou pelas redes sociais. Rapidamente se deparou com vídeos amadores dos jovens criminosos do dia anterior, ainda se gabando de sua coragem. A risada zombeteira de Rick ecoou pelos alto-falantes. Marcos sentou-se com as mãos entrelaçadas e reviveu as cenas do seu passado. Cada humilhação, cada traição, cada missão cumprida com frieza e precisão. Tudo voltava à tona, mas ele sabia que não podia simplesmente dar aquele aviso. Aqueles garotos tinham cruzado a linha. Eles precisavam entender que eles haviam despertado um predador adormecido. Ele puxou um pequeno caderno, coberto de anotações antigas e diagramas de batalha. Seus dedos percorreram nomes, endereços e rostos que ele jamais esquecera.
Os jovens de Ravenwood eram meros peões em um jogo muito maior. Marcus planejava metodicamente. Cada humilhação recebida, cada zombaria, cada mentira seria recompensada 100 vezes mais. Mas ele não queria agir precipitadamente. Sua força não residia apenas em sua habilidade física, mas também em sua paciência e estratégia. Como sempre, ele esperaria o momento perfeito. E quando esse momento chegasse, atacaria com a precisão de um assassino, deixando uma lição que aqueles jovens jamais esqueceriam. Ao fechar o caderno e olhar pela janela, uma calma terrível tomou conta de seu rosto. O mundo ainda não tinha consciência do perigo que o cercava. E Marcus sabia que em breve, Ravenwood nunca mais seria a mesma. Marcus esperou o momento certo. Vídeos de Rick e seus cúmplices ainda circulavam online, e a arrogância deles só aumentava. Ele sabia que para sua vingança ter impacto total, precisava atacar sutilmente, deixando-os vulneráveis sem que percebessem imediatamente o perigo. Naquela noite, ele saiu para a escuridão, vestido de preto, silencioso como uma sombra. Posicionou-se perto do bairro onde os jovens costumavam se reunir, observando seus hábitos. Cada detalhe importava, os caminhos que seguiam, onde deixavam seus pertences, que encontravam. Marcus anotava tudo. De repente ele avistou Rick acompanhado por outros 2 jovens, caminhando em direção a um armazém abandonado. As risadas e a conversa em voz alta revelavam sua atitude despreocupada. Marcus sorriu interiormente. Ele conhecia aquela sensação de invencibilidade, ele próprio já a sentirá uma vez, e sabia como era perigoso subestimar o que se esconde nas sombras. Com precisão calculada, ele preparou uma pequena armadilha, uma corda, alguns obstáculos cuidadosamente posicionados e uma porta que ele sabia como fazer render. Quando Rick e seus cúmplices cruzassem aquela passagem, estariam desequilibrados, vulneráveis, mas ainda não feridos. Apenas o suficiente para lhes dar uma ideia de como Marcus realmente era. Poucos minutos depois, as crianças chegaram. Rick, com um sorriso confiante no rosto, não suspeitou de nada. Uma falsa distração, um barulho repentino e um caos controlado se instalaram. As crianças caíram desajeitadamente, tropeçando nos obstáculos que ele havia colocado. Elas se levantaram rapidamente rindo nervosamente, acreditando que tinha sido apenas um acidente. Mas Marcus, empoleirado nas sombras, observava-os com uma calma gélida. Sabia que haviam aprendido a primeira lição. O mundo de Marcus não era o que conheciam, e cada movimento agora estaria sob seu controle. O medo de verdade, começaria a se instalar em suas mentes. Enquanto desaparecia na noite, ele sussurrou para si mesmo. Isto é só o começo. Eles logo aprenderão que alguns erros nunca desaparecem. Marcus sabia que para sua vingança ser completa, não poderia agir contra todo o grupo de uma só vez. Cada jovem precisava sentir medo à sua maneira, entendendo que simplesmente humilhá-lo era apenas o começo. Naquela noite, ele se concentrou em Rick, o mais arrogante do grupo. O homem achava que tinha tudo sob controle, mas Marcus já havia estudado seus hábitos. Ele sempre fumava na mesma esquina, com o celular largado descuidadamente ao lado. Marcus deslizou silenciosamente para as sombras, cada passo calculado, cada respiração controlada. Observou Rick acender o cigarro sozinho. Então, silenciosamente jogou uma pequena lata de fumaça na lata de lixo próxima. A nuvem se ergueu instantaneamente, cobrindo o beco com um véu cinza. Rick tossiu surpreso e desorientado, e sentiu um hálito frio roçar sua nuca. Ele se virou, mas não havia ninguém. Seu coração batia forte. Queria ligar para os amigos, mas o celular escorregou da mão em meio à fumaça, como se empurrado por uma força invisível. O pânico se instalou. Rick sentiu o peso da intimidação real pela primeira vez. Marcus havia escolhido atacar com medo antes de atacar fisicamente. Minutos depois, Marcus desapareceu na escuridão, deixando Rick trêmulo e desorientado. Ele sabia que o medo podia ser mais poderoso do que qualquer golpe, e Rick acabará de descobrir o quão vulnerável ele era. Nos dias seguintes, Marcus repetiu esse tipo de ataque sutil para cada um dos outros jovens, cada um recebendo uma lição adaptada às suas fraquezas e hábitos. O medo começava a se espalhar pelo grupo, mas eles ainda não sabiam quem era Marcus realmente nem do que ele era capaz. O passado de Marcus como um assassino mortal e silencioso agora se manifestava em cada movimento e plano. E Ravenwood logo descobriria que até mesmo um velho poderia se tornar um predador temível quando humilhado. Após vários dias de manipulação sutil e medo insidioso, Marcus sentiu que era o momento certo para um confronto direto. Suas vítimas, agora nervosas e paranoicas, eram fáceis de localizar. Ele decidiu atacar quando a arrogância delas retornasse,
acreditando que elas haviam recuperado o controle. Naquela noite, Rick e seus cúmplices se encontraram em um estacionamento isolado, pensando que estavam seguros para conversar. Risadas forçadas e piadas estranhas revelavam sua ansiedade. Marcos os observava das sombras, silencioso, implacável. Então, com um movimento fluido, ele apareceu diante deles, quase como um fantasma. O choque foi imediato. Rick recuou, o rosto pálido. Os outros tentaram se levantar, mas Marcos o silenciou com um gesto. Seu olhar era gélido, ameaçador, não haveria escapatória. Você achou que podia me humilhar, disse ele com uma voz calma, mas assustadora. Você não sabe quem acordou. Os jovens ficaram paralisados. Cada um sentiu a magnitude do seu erro. Os movimentos de Marcos eram rápidos e precisos, mas desta vez não era apenas medo, ele estava mostrando que podia controlá-los fisicamente. Alguns golpes sutis e mobilizações rápidas foram suficientes para derrubá-los sem causar ferimentos graves. A dor estava lá, mas o que dominou foi a lição. Marcos não era um homem a ser subestimado. Rick, ofegante e humilhado, tentou falar, mas Marcos o interrompeu. Toda ação tem suas consequências. A sua está apenas começando. Então, sem esperar pela reação deles, Marcos desapareceu tão silenciosamente quanto havia aparecido, deixando os jovens caídos no chão, aterrorizados e indefesos. Esse confronto direto marcou uma virada. O medo não era mais apenas mental, estava se tornando uma realidade tangível que os jovens nunca poderiam esquecer. Nas sombras, Marcos retomou sua marcha. Sabia que sua vingança precisava continuar, mas cada passo seria mais estratégico e mais pessoal, até que aqueles que o humilharam finalmente compreendessem a profundidade de seu erro. Após o confronto direto, Marcos sabia que a lição precisava ser mais profunda. O medo mental e a dor física tiveram um impacto, mas para que suas vítimas realmente entendessem a gravidade de suas ações, ele precisava atacar ponto onde eles se sentiam seguros, suas famílias, seus lugares preferidos, suas vidas cotidianas. Marcos observou suas rotinas por vários dias. Agora ele conhecia cada caminho, cada hábito, cada lugar que consideravam seguro. Então começou suas ações sutis, porém aterrorizantes. Uma campainha que tocava sem ninguém na porta, sombras que pareciam seguir cada passo. Mensagens anônimas que se esgueiravam por baixo das portas. Os jovens começaram a desconfiar uns dos outros, incapazes de entender quem orquestraria tudo aquilo. A paranoia se instalou rapidamente. Cada som da noite, cada figura no beco tornava-se uma ameaça. Marcos agora controlava não apenas o ambiente ao redor, mas também suas mentes. Certa noite, Rick ouviu um leve barulho dentro de seu apartamento. Ao abrir a porta, encontrou um bilhete simples. Você não pode fugir de mim. Nenhuma assinatura, nenhuma ameaça explícita, apenas a certeza de que Marcos estava em todos os lugares e em lugar nenhum ao mesmo tempo. Marcos, por sua vez, observava a cena à distância, imóvel e invisível. Desta vez, não buscava confronto. Sabia que o medo podia ser mais poderoso do que qualquer violência. Todo jovem tinha que sinta o controle absoluto de Marcos sobre sua vida, sobre sua segurança, sobre seus pensamentos. A cidade, ainda desconhecendo sua verdadeira identidade, logo descobriria que mesmo os criminosos mais arrogantes nunca estão seguros. E Marcos sabia que a lição ainda não havia terminado. Cada movimento, cada estratégia, cada medo infligido os aproximava de uma conclusão inevitável. Eles despertaram um assassino, e ele nunca esquece. Marcos sabia que o medo por si só não seria suficiente para fazê-los compreender a extensão do seu erro. Para atingir mais profundamente, ele teve que explorar suas próprias falhas e segredos. Todo jovem tinha um passado que achava estar enterrado. Pequenos crimes e mentiras que Marcos já conhecia. Durante vários dias, ele pacientemente reuniu evidências, fotos, vídeos, mensagens e detalhes de suas atividades ilegais. Tudo foi registrado com precisão metódica. Marcos não queria apenas intimidá-los física ou mentalmente, ele queria mostrar a eles que tudo poderia ser revelado. Ele começou com Rick. Um vídeo anônimo chegou em sua caixa de entrada, ele roubando em uma loja, filmado sem seu conhecimento. O pânico dominou. Então mais evidências se seguiram. Mensagens comprometedoras, encontros suspeitos com indivíduos perigosos, pequenos crimes que pareciam insignificantes, mas, em conjunto, formavam um caso contundente. Os outros jovens receberam os mesmos presentes, anônimos. Todos entenderam que Marcos sabia de tudo, via tudo e podia destruir sua reputação num instante. O grupo antes arrogante estava agora dividido pelo medo e pela desconfiança. Eles não sabiam mais com quem falar, onde se esconder ou como se proteger.
Marcos, observando o pânico que havia instilado, sorriu interiormente. Sua vingança não era mais simplesmente uma questão de força ou medo, era controle absoluto, mental e emocional. Cada jovem agora estava ciente de que seu erro, humilhar um homem que consideravam fraco, os assombraria pelo resto da vida. Ele fechou o caderno, satisfeito. A aula estava progredindo rapidamente, mas Marcos sabia que o golpe final seria reservado para quando eles acreditassem que estavam completamente seguros. Após semanas de planejamento, medo sutil e manipulação, Marcos sentiu que finalmente havia chegado a hora de confronto final. Todos os jovens, agora nervosos e paranoicos, pensaram que poderiam se esconder, acreditando que a ameaça já havia passado. Mas Marcos sabia que o verdadeiro confronto tinha que ser público, inesquecível e irreversível. Ele escolheu um antigo armazém abandonado, um local neutro onde ninguém poderia interferir. Os jovens, pensando que estavam se reunindo para consertar sua coesão, foram aprisionados por Marcos, que os esperava calmo e imponente na escuridão. Então, você realmente achou que poderia me fazer de bobo e sair impune? Marcos disparou, sua voz ecoando no vasto espaço vazio. Os jovens recuaram, incapazes de responder. Todos podiam ver em seus olhos que Marcos não era um homem comum. Ele era uma tempestade contida, uma força pronta para atacar com precisão e compostura. Com um movimento rápido mas controlado, Marcos desarmou cada indivíduo, imobilizando-o sem força excessiva. Em seguida, ativou telas espalhadas pelo armazém. Fotos, vídeos e mensagens comprometedoras passaram rapidamente, revelando todas as suas ações ilegais e mentiras. O pânico atingiu níveis frenéticos. Rick tentou falar. Ei, nós podemos explicar. Marcos o interrompeu calmamente, mas com autoridade. Não há nada a explicar. Toda ação tem consequências. Você escolheu me humilhar. Agora você se depara com suas escolhas. Os jovens, tremendo, perceberam que essa vingança não era apenas física, nem apenas mental. Era uma revelação completa de sua vulnerabilidade, orquestrado por um homem que eles acreditavam ser fraco, mas que na realidade era um mestre da estratégia e da precisão mortal. Marcos finalmente os libertou, deixando-os humilhados, aterrorizados e cientes de que sua arrogância havia despertado um predador. Ao desaparecer nas sombras do armazém, ele sabia que aquela noite ficaria gravada em suas memórias para sempre. Após o confronto final, Marcos sabia que sua vingança estava chegando ao fim. Cada jovem havia aprendido a lição: medo, humilhação e a demonstração de vulnerabilidade. Agora cada um deles entendia que eles nunca deveriam tê-lo subestimado. Nos dias que se seguiram, os jovens tentaram retomar suas vidas normais, mas o medo permaneceu uma presença constante. Cada canto escuro, cada som da noite os lembrava de Marcos. Rumores sobre o homem misterioso que havia orquestrado sua humilhação circularam pela vizinhança, reforçando sua paranoia. Marcos, por sua vez, retornou à sua vida cotidiana, invisível em meio à multidão. Suas ações haviam sido silenciosas, mas eficazes. Nada de atos desnecessários, nada de violência gratuita. Ele havia lembrado a esses jovens que as aparências enganam, e que certas forças, mesmo adormecidas, podem retornar com poder formidável. Para Marcos, a vingança não era um jogo de prazer, mas um ato de justiça pessoal. As cicatrizes deixadas na mente de suas vítimas foram suficientes para marcar o fim deste episódio. Ele sabia que o medo que havia incutido duraria muito tempo, e isso lhe bastava. Enquanto caminhava pelas ruas tranquilas de Ravenwood, com a noite envolvendo a cidade, ele sorriu levemente. Os fantasmas do passado nunca dormem, e aqueles que escolheram a humilhação agora aprenderão para nunca acordar um assassino mortal. A vingança foi consumada, silenciosa, mas completa, e Marcos pôde finalmente desaparecer nas sombras, livre e invencível como sempre fora. Algumas semanas após o confronto, Ravenwood parecia ter voltado ao normal. As ruas barulhentas e os becos escuros estavam cheios dos mesmos rostos familiares. Mas para aqueles que ousaram humilhar Marcos, o bairro nunca mais foi o mesmo. Rick e seus cúmplices haviam mudado. Suas risadas arrogantes haviam desaparecido, substituídas por nervosismo e cautela. Cada movimento que faziam era agora comedido, pois o medo que sentiram diante de Marcos persistia, insinuando-se em seus pensamentos, mantendo-os acordados, forçando-os a lembrar que alguns passados nunca morrem. Nas sombras, Marcos continuou sua vida como se nada tivesse acontecido. Ele caminhava pelas ruas, silencioso e invisível, observando uma presença que ninguém conseguia mensurar. Os moradores locais às vezes falavam do homem misterioso que havia humilhado os criminosos, mas ninguém sabia seu nome, seu rosto ou seu passado.
Ele havia se tornado uma lenda, um fantasma que assombra a memória daqueles que cometeram o erro de subestimá-lo. Marcos, no entanto, sabia que sua missão estava cumprida. A vingança não fora um espetáculo sangrento, mas uma lição de inteligência, estratégia e controle. Os jovens aprenderam, através do medo e da humilhação, o que significava despertar um predador mortal. Ao cair da noite sobre Ravenwood, ele caminhou pelas ruas desertas, silencioso e livre. As sombras o acolheram como um velho amigo, e a cidade continuou sua vida, sem saber que justiça e vingança às vezes podem andar de mãos dadas, carregadas por um homem que ninguém jamais esquecerá.